Olá, minha amiga, meu amigo, fim de semana está acabando e é hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o meu artigo semanal que sai em 38 jornais. Então vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos comentários nas entrelinhas e aos artigos. O título é Milagre da Avenida. Avenida Paulista, óbvio, né? Aí eu escrevi o seguinte. No domingo, dia 25, um único homem fez encher a Avenida Paulista como nunca se viu. Até onde os drones e suas câmeras alcançavam, a avenida estava lotada. Vieram por um líder e atenderam seu pedido. Não trouxeram uma faixa sequer com insultos a pessoas e instituições. Ou seja, o líder pedira paz. Muitos vieram de longe, a despeito de alguns bloqueios em estradas. Eu recebi alguns aí. Bloqueio em pleno domingo ou sábado, quando todo mundo está passeando nas estradas, houve bloqueios, segundo mostraram. Bloqueio pelo medo dos que temem o povo. Mas havia também o bloqueio do medo, que é um medo invisível, imposto pelas prisões e condenações pelo 8 de janeiro. Bloquearam até quem não é brasileiro. O jornalista português Sérgio Tavares ficou detido por 4 horas ao chegar para cobrir a avenida. O episódio serviu para repercutir e mostrar no mundo a realidade do Brasil sobre liberdade de expressão. Todo mundo ficou sabendo. Todos os jornais no dia seguinte noticiaram a fotografia da Avenida Paulista de 130 mil metros quadrados cheias de gente como nunca se viu. E o Sérgio Tavares virou o jornalista português mais conhecido no Brasil. E quando voltou para Portugal, tinha uma multidão no aeroporto, Humberto Delgado, para recebê-lo, chamando-o de mito. Ele chegou a falar em cima do caminhão de carro de som, lá onde estava Bolsonaro, depois foi almoçar com Bolsonaro. Falou para aquela multidão e gritou por liberdade. Eu digo, Pedro gritou independência ou morte e ele veio gritar liberdade. O episódio, então, serviu para isso, né? Eu acho que nem que ele tivesse um departamento de marketing genial conseguiria isso. A avenida se mostrou eloquente. Ninguém precisaria falar alguma coisa em cima de carro de som, porque a simples visão da avenida lotada foi um vozeirão que chegou ao mundo no mesmo dia por via digital e nos jornais do dia seguinte. O potencial de cidadania foi tão marcante que não precisaria de falas pelos alto-falantes dos carros de som. O que os olhos viram é suficiente para se compreender. O próprio presidente Lula, quando perguntado, disse, olha, não dá para negar, foi uma grande manifestação. Tem gente que não quer acreditar, mas foi grande manifestação. Quem não acredita é porque não acredita nos próprios olhos. Porque dali é só olhar. É tão óbvio. Olha, eu não acredito nos meus olhos. O sujeito está dizendo isso. Aquele pessoal lá da USP que disse que tinha 185 mil pessoas não acreditam nos seus olhos. Ainda assim, oradores falaram. Nenhuma voz partidária. Ou seja, não foi um encontro de partido político.
O partido de todos é o Brasil, como estava escrito na camisa do pastor Silas Malafaia. Falou-se de moral e religião nas vozes de Michele e Malafaia. Por fim, veio a voz do líder. Por que eu disse líder? Porque as pessoas foram lá por causa dele. Foi a liderança que atraiu as pessoas. Então ouviram a voz do líder pregando a conciliação pela anistia, sem vencedores nem vencidos, pregando justiça com isenção, respeitando essa justiça as oportunidades eleitorais de todos, da diversidade política. Eu fui testemunha, participei até, da anistia de 1979. Foi isso, pacificação. Sem vencedores nem vencidos. Todos juntos, esqueçamos o passado. Brizola, eu já contei para vocês, quando me pediu para intermediar um encontro com o presidente Figueiredo, ele me disse, antes disso, o que é anistia se não esquecimento? Vamos pôr uma pedra sobre o passado e construir o futuro democrático. Não? O pastor havia lembrado antes que um juiz havia dito: nós derrotamos o bolsonarismo. Depois olhou para a multidão e percebeu que nem precisava retrucar o juiz. A multidão estava ali, nem um pouco derrotada, repetindo seus princípios de liberdade, direito à vida e à propriedade, não às drogas, ao aborto e à ideologia de gênero. A multidão foi à avenida confirmar esses princípios. E cantou um juramento: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não precisaria haver fala de ninguém. Assim como o líder pediu anistia para quem não destruiu o patrimônio do povo, e sim anistia para quem apenas se manifestou, como a Constituição garante, né? Ele jogou aos plenários do Congresso o desafio da paz e da conciliação, ou seja, Congresso que faça a anistia. É um desafio de conciliação. Todo mundo reclama que está muito radicalizado, os dois. Há dois extremos. Não? Há dois, mas também há dois extremos, além de dois. Se defendendo, o líder lembrou que Estado de Direito ou Estado de Sítio estão previstos na parte da Constituição que trata da defesa do Estado e das instituições. Mas, como se sabe, se foi cogitado, não foi tentado. Enquanto isso, caminhava pela avenida um símbolo. Aquela senhorinha de 82 anos, Hilda Ferreira de Jesus, com sua Bíblia no braço, aplaudida por todos. Uma Gandhi, pelo Estado democrático de direito e pelas liberdades. Ela lembra muito o Mahatma Gandhi. Paz. Revolução pacífica. Gandhi conseguiu libertar a Índia do domínio inglês. Foi uma demonstração de força pacífica. Reafirmou o que pensa uma parte da nação a quem o Estado deve servir. A avenida disse que quer paz, justiça sem vingança nem perseguições. Agora, pelo seu tamanho gigantesco, na verdade, ela não disse que apenas quer. Ela troou como uma exigência. Não foi um artista popular, um general cheio de canhões, um banqueiro cheio de dinheiro, um demagogo cheio de mentiras quem combinou esse encontro. Foi um homem simples, sem armas, sem dinheiro, sem dotes artísticos, que foi se apresentar de novo, pedindo
união por ideais. Pela pátria, pela família, pela moral, pelos direitos, pelas liberdades. Em dias enganosos de hoje, ser seguido nisso, nesses ideais, pela Paulista lotada, é milagre. De Brasília, Alexandre Garcia.